A Holanda venceu os Estados Unidos por 3-1 e passou de fase na Copa do Mundo, se classificou para as quartas de final. E a Holanda fez 3 gols de jogadas que estão sendo muito utilizadas no futebol mundial. Se você quer ver aqui quais são essas jogadas, fica junto comigo que a gente vai fazer uma análise tática de como é que foi essa vitória da Holanda para cima dos Estados Unidos. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje para fazer uma análise bem detalhada sobre esse primeiro jogo da oitava de final da Copa do Mundo, em que a Holanda venceu os Estados Unidos por 3-1 e passou de fase. Começando pelas escalações, porque a Holanda ela veio com o De Roon ali do lado do De Jong, porque essa dupla do De Jong ao longo da Copa do Mundo, nos 3 primeiros jogos da fase de grupos, ela mudou em todos os jogos. Uma hora foi o Koopmeiners, outra hora foi o Berghuis e outra hora foi o próprio De Roon. Nas oitavas de final, o Louis van Gaal opta pelo De Roon ali para jogar como dupla de volante do lado do De Jong. Além disso, o Klaassen vem como meia central e o Gakpo é empurrado um pouco mais à frente para jogar praticamente como uma dupla de ataque do Memphis. Pelo lado dos Estados Unidos teve surpresa, porque o Jesus Ferreira, que não tinha jogado ainda na Copa do Mundo, nem como titular, nem como reserva, nem vindo do banco, ele não tinha tido minutagem ainda na Copa do Mundo. Ele veio como titular justamente nas oitavas de final. Essa foi a grande surpresa na escalação dos Estados Unidos para esse jogo. E bom, os Estados Unidos começa melhor o jogo do que a Holanda, principalmente utilizando ali as costas do Dumfries, ala direita da Holanda, porque ali é justamente uma das principais fragilidades desse time. A Holanda demonstrou algumas dificuldades em alguns jogos de conseguir se defender daquele lado. Muitas vezes o Timber, que é o zagueiro pela esquerda, ele fica sozinho, ele fica em situações ali bem complicadas, às vezes em situação de inferioridade numérica, ele tem que cobrir um espaço muito grande, porque o Dumfries é um ala que sobe muito, é um ala que gosta de atacar, que gosta de avançar para pressionar quando o time não tem a bola, então muitas vezes fica um espaço grande ali para o Timber conseguir cobrir. Na estreia da Copa do Mundo, por exemplo, o De Ligt, que jogou naquela posição do Timber, teve muita dificuldade, inclusive, também. Mas, de qualquer maneira, assim, os Estados Unidos conseguia entrar muito por ali. E o principal jogador dos Estados Unidos estava jogando justamente por ali, que é o Pulisic. Estava jogando ali de ponta esquerda e estava conseguindo encontrar esses espaços ali por trás. O McKennie estava sendo importante também, fazendo a atração da marcação, seja por dentro, seja por fora. Outras vezes também atraindo o próprio Dumfries, o salto de pressão do Dumfries para o Pulisic poder aparecer ali nas costas. Então, os Estados Unidos começou conseguindo entrar e encontrar boas jogadas de ataque, principalmente por aquele setor. Só que não estava conseguindo se desenvolver tanto também dessa maneira, porque a Holanda também conseguia fazer uma marcação bem forte, principalmente no meio campo. A Holanda estava fazendo uma marcação onde no meio campo tinham 3 jogadores da Holanda pegando os 3 jogadores dos Estados Unidos. Estava ali uma marcação bem individualizada, né? Do Klaassen em cima do Tyler Adams, do De Jong para cima do Musah e do De Roon para cima do McKennie. Era uma marcação ali onde os holandeses estavam praticamente encaixados mesmo individualmente em cima desses 3 meio-campistas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham algumas dificuldades de conseguir sair jogando por dentro, muito por conta dessa marcação mais forte. Por isso, várias vezes conseguia mais jogar por fora, pelo lado, para conseguir ali utilizar as costas do Dumfries. Uma outra questão também nessa marcação da Holanda é que a Holanda deixava os zagueiros americanos para saírem jogando, sem sofrer muita pressão, e tanto o Memphis quanto o Gakpo, eles faziam uma marcação meio que em diagonal para fechar a linha de passe dos zagueiros para os laterais. Então o Memphis do lado esquerdo não deixava a bola entrar no 10 e o Gakpo do lado direito não deixava a bola entrar no Anthony Robinson. Isso deixava os zagueiros dos Estados Unidos desconfortáveis, porque eles tinham que conduzir ou tentar passes mais por dentro, sendo que por dentro o meio campo estava muito povoado por conta desses encaixes individuais. Então a Holanda também conseguiu dificultar muito o jogo dos Estados Unidos em alguns momentos, prejudicando muito, deixando os zagueiros dos Estados Unidos, tanto o Tim Ream quanto o Zimmerman, com dificuldade de jogar, porque eles só tinham mais o corredor central mesmo para jogar, e todo mundo no corredor central estava marcado, e conseguiu dificultar bastante assim o jogo dos Estados Unidos. Bom, apesar dos Estados Unidos ter começado melhor, quem fez o primeiro gol foi a Holanda, e foi talvez a melhor jogada criada pela Holanda desde trás nessa Copa do Mundo. Foi uma jogada onde primeiro a gente tem que entender um aspecto tático que foi importante para a construção desse gol e de outras jogadas também da Holanda, que é o seguinte: os Estados Unidos jogam no 4-3-3, 3 atacantes. A Holanda joga num 3-4-3, 3-4-1-2, com 3 zagueiros. Então quando os Estados Unidos subia para pressionar os 3 zagueiros da Holanda, ficava ali uma situação de igualdade numérica, 3 contra 3, 3 atacantes dos Estados Unidos contra os 3 zagueiros da Holanda. Só que o De Jong, cara, muitas vezes ele baixava ali próximo dos zagueiros, ali do lado do Van Dijk,
para poder gerar essa superioridade e fazer com que a saída de bola da Holanda ficasse um pouco mais limpa. Porque nenhum dos volantes dos Estados Unidos estava indo catar e subir para pressionar o De Jong. Então, quando o De Jong baixava, ficavam 4 contra 3, ao invés daquela igualdade numérica de 3 contra 3. Então, a Holanda conseguia desenvolver o jogo assim. Tanto que no lance do gol da Holanda, aos 8 minutos, é uma jogada em que o De Jong baixa do lado do Van Dijk, ele vem buscar jogo, gera essa superioridade. Se a gente reparar ali, o Musah, que estava batendo com o De Jong, fica bem atrás, ele não sobe para pressionar o De Jong. A Holanda consegue construir o jogo aqui pelo lado direito, é o Jesus Ferreira que pressiona o De Jong. A Holanda vem construir o jogo aqui pelo lado direito, atrai a marcação, a pressão dos Estados Unidos para esse lado do campo, gira rápido para o Blind. Quando a bola chega no Blind, o Dest está meio atrasado na marcação, porque ele estava fazendo ali o balanço ainda defensivo. E chega um pouco atrasado. Esse atraso do Dest é justamente o tempo que o Blind precisa para quebrar essa primeira linha de marcação dos Estados Unidos, deixa 6 jogadores para trás. A Holanda consegue encontrar o Dumfries do outro lado, fazendo o que ele faz melhor, que é essa chegada. Ele tem muito vigor físico para ter essa chegada à linha de fundo. Ele chega à linha de fundo e aí o Memphis, ele tá entrando ali na área e o Tyler Adams não consegue alcançar o Memphis. O Dumfries faz aquele cruzamento rasteiro para trás, que é uma dessas jogadas que está sendo muito utilizada no futebol mundial hoje e tem dado muito certo. E a Holanda consegue sair na frente do placar. Bom, os Estados Unidos continuou ali tentando jogar, tentando encontrar os melhores espaços, tinha mais posse de bola do que a Holanda, mas sem conseguir penetrar muito. A Holanda conseguiu melhorar ali a marcação pelo lado direito e os Estados Unidos começou a não conseguir mais encontrar tanto aquele espaço por ali. Os Estados Unidos começou a retomar um pouquinho mais as rédeas do jogo e chegar um pouco mais de perigo no ataque, quando o Jesus Ferreira, o centroavante, começou a baixar no meio-campo e gerar superioridade numérica no meio-campo. Então repara como esse jogo foi muito de superioridade, né? A Holanda fazendo superioridade na saída de bola com o De Jong, agora os Estados Unidos fazendo superioridade no meio-campo com o Jesus Ferreira baixando. Mas, como eu falei, os 3 volantes, os 3 meio-campistas da Holanda batiam com os 3 meio-campistas dos Estados Unidos. Se alguém vem para o meio-campo, os Estados Unidos passa a ter 4 contra 3. E várias vezes a gente viu o Jesus Ferreira baixando ali, atraindo a marcação de alguém, por exemplo, do De Jong, e deixando o Musah livre. Em outras situações, a mesma coisa. Ele baixa no meio-campo, puxa a marcação de um desses 3 meio-campistas da Holanda e deixa um outro meio-campista dos Estados Unidos de livre. Isso aconteceu algumas vezes, até ele mesmo às vezes estava livre, recebia, conseguia fazer a parede, girar e levar os Estados Unidos em direção ao ataque. E no momento em que, de novo, os Estados Unidos estava começando a melhorar no jogo novamente, estava sendo melhor do que a Holanda faz o 2-0, numa jogada muito parecida com o que foi a jogada do primeiro gol, com o Dumfries de novo, chegando com muito vigor físico do lado direito, fazendo aquele cruzamento rasteiro para trás. O detalhe é que nessa jogada, o Memphis, que tinha feito o primeiro gol, ele que ataca a pequena área, arrasta com ele os 2 zagueiros dos Estados Unidos e o Blind vem lá da esquerda, na diagonal, pisando na área. O Serginho Dest demora para fazer a marcação. Quando a bola chega, o Dest está longe da jogada e não consegue ali abafar a finalização do Blind, que finaliza para fazer o 2-0 para a Holanda. Foi um jogo, ali praticamente acaba a primeira etapa. Os Estados Unidos, o Greg Berhalter, técnico americano, faz algumas mudanças no segundo tempo. Ele coloca o Gio Reyna, que também de novo fez a sua estreia na Copa do Mundo, foi o segundo jogador que só jogou as oitavas de final, não tinha jogado nenhum jogo da fase de grupos, justamente para fazer essa função do falso 9, porque o Jesus Ferreira é mais centroavante do que o Gio Reyna é mais ponta. E ele colocou o Gio Reyna no lugar do Jesus Ferreira justamente para fazer essa função do falso 9, do cara que baixa no meio campo para gerar superioridade e tentar construir jogo. Só que por mais que, na teoria, fizesse sentido a substituição, na prática não funcionou. O Gio Reyna praticamente não encostou na bola nos primeiros 15, 20 minutos dos Estados Unidos no segundo tempo. Tanto que logo na sequência ele coloca o Haji Wright, que é um centroavante, mais centroavante mesmo, e abre o Gio Reyna numa das pontas, abre na ponta direita para tentar voltar a construir jogo. O segundo tempo foi ele se desenvolvendo, a Holanda conseguindo controlar ali a grande parte das ações. Os Estados Unidos até consegue fazer um gol de centroavante mesmo, diminui para 2-1 num gol do Haji Wright, num rebote de escanteio, em que ele está nas costas do Van Dijk, ele acelera para frente, toma a frente do Van Dijk, consegue botar a bola para o gol, diminui para 2-1, mas logo depois a Holanda consegue fazer o terceiro gol numa jogada que também é muito comum no futebol mundial, que é esse cruzamento na segunda trave. O Blind está aqui na esquerda, faz o cruzamento e o Dumfries está completamente livre nas costas do Anthony Robinson. O que eu chamo a atenção para esse lance é o seguinte: o Anthony Robinson, lateral esquerdo dos Estados Unidos, que joga até no Fulham, joga na Premier League, ele não olha para trás uma vez sequer nessa jogada. Ou seja, no momento em que a bola passa por cima dele e ele se dá conta que tem um cara nas costas dele, que é o Dumfries, ele chega até a tomar um susto na jogada. Ele fala: eita, meu Deus,
porque ele vem aqui encaixar no Hakpo e deixa o espaço nas costas completamente livre. O Dumfries faz o gol. O Dumfries, que foi talvez o melhor nome da partida, né? 2 assistências, fez um gol. Foi o melhor jogo dele, individualmente falando, nessa Copa do Mundo. A Holanda consegue passar de fase com certa tranquilidade, digamos assim, né? Pelo menos foi um time muito efetivo. Os Estados Unidos teve os seus momentos, mas sem conseguir ter a mesma efetividade. A Holanda está nas quartas de final. Os Estados Unidos fez uma boa Copa do Mundo, mostrou um meio-campo bastante competitivo, alguns jogadores de muita qualidade, mas na sua defesa ainda tem talvez o seu calcanhar de Aquiles, a sua principal dificuldade. E isso ficou bem claro nesse jogo contra a Holanda. Bom, de qualquer maneira, Holanda nas quartas de final, e a gente vai fazer aqui a análise de todos esses jogos de mata-mata. Fica aqui no canal do Bruno Pet, todos os jogos, absolutamente todos eles, no detalhe, taticamente, para vocês poderem entender aqui junto com a gente. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.